Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Estamos hoje nos encaminhando para o segundo dia da nossa Assembleia dos Bispos. Rezem por nós, nos acompanhem com as vossas orações. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entrega tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Amados e amadas de Deus, Evangelho de São João, aqui Jesus ele mostra que ele veio do alto. Ele não é da terra, ele não pertence às coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquele que vem do alto de Jesus está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai. Jesus testemunha o Pai. Jesus fala das coisas que ele viu no seio do Pai, que ele testemunhou no seio do Pai. Por isso o Evangelho de São João se inicia com o Verbo que estava junto de Deus, o Verbo que era Deus, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, aquele que estava eternamente junto com Deus, entrou na nossa história, se tornou verdadeiramente um de nós. E entrando na nossa história, ele nos revela o que viu junto do Pai, o que viveu junto do Pai, porque ele é o Filho eterno. Por isso continua o Evangelho de São João, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Amados e amadas de Deus, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, quer dizer, daquilo que vivenciou no seio do Pai. Mas o que acontece? O mundo judaico não aceita o seu testemunho, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Amados e amadas de Deus, o Filho eterno que veio do seio do Pai, ele atesta a veracidade de Deus. Ele atesta aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu junto do Pai. E por isso, quem aceita o testemunho de Jesus, quem crê em Jesus e aceita o testemunho de Jesus, aceita a veracidade de Deus, testemunha que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele fala as palavras de Deus. Ele veio do Pai, ele revela o Pai, ele revela para nós aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu de junto do Pai. Ele fala para nós as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ele é o Filho eterno, o Filho sempre amado pelo Pai, o Pai entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Amados e amadas de Deus, qual é a condição para ter a vida eterna? Acreditar no Filho, acreditar em Jesus, crer em Jesus, acreditar que Jesus é o enviado de Deus. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Quem rejeita Jesus não tem a vida, porque Jesus é a vida eterna.
Quem crê em Jesus possui a vida eterna. Quem rejeita Jesus, rejeita a vida eterna. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude no nosso caminho de fé, nos ajude a percebermos bem quem é Jesus. Jesus é o Filho eterno que veio de junto do Pai. Jesus é o Filho eterno que revelou para nós o Pai, o amor do Pai. Que este Evangelho nos ajude, que esse Evangelho nos ajude a percebermos que é crendo em Jesus, nos tornando discípulos e discípulas de Jesus, que nós temos a vida e a vida eterna. Desejo que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.